Fala galera, boa noite meus amigos da Casala Joias, Canal Braceletes, Rose Clock Brasil Imports. Depois de alguns dias, eu passei um tempo aí sem o celularzinho ruim, não tava dando para fazer vídeos, enfim. Aí vendi o celular, um cidadão que me levou com chip, com tudo, com cartão de memória e alguns vídeos que eu já tinha salvo ali nele, perdi. Bom, beleza. Mas essa semana eu consegui recuperar tudo, comprei um aparelho bom, consegui recuperar o chip dos WhatsApps, né, os números de contato, e também consegui aí voltar, né, a fazer então as lives. Bom, na última live, na verdade nós fizemos a última live no Instagram. Agora eu vou passar os vídeos para o YouTube e a partir de amanhã provavelmente já dê para fazer a live pelo YouTube. Vai ser um YouTube direcionado, né, do Casala Joias, direcionado para venda de sucesso, para você vencer com as suas vendas, tomar certas decisões, enfim. Nós falamos na última aula, na última videoaula, live, né, a respeito de criando um Instagram de sucesso. Eu passei todas essas mensagens aqui para vocês, já teve gente relatando resultado positivo. Coloquei aqui o contato direto, que é o WhatsApp também do Casala Joias, ou pode fazer o contato comigo, né, pelo 41 984 43 7277. Por ali você pode fazer contato comigo. Bom, vamos lá. Vou apagar isso aqui. Vou deixar um número ali por enquanto. Vou apagar. Pensei que eu ia usar álcool aqui, ia precisar usar álcool, mas não precisou, ficou bem apagadinho. Vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre decisão. Eu vou apagar aqui também. Vamos lá. Aqui do ladinho, não sei se vocês conseguem ver em vermelho, deixa eu ver aqui. Só dá para ver uma pontinha, mas eu tinha colocado voltar a gravar dia 12. Mas hoje é dia 14. Voltando a gravar então dia 14. Hoje eu tô com um assunto bacana aqui, hein? O assunto de hoje, decidindo vender. Vamos colocar aqui, né, pra gente não se perder. Decidindo vender. Decidindo vender. Gente, um assunto interessante porque há muitos anos atrás, 1981, eu tinha uma certa aversão à área comercial, a vendas, mas a aversão assim, não era aversão, mas era um medo de trabalhar com essa área de vendas. Eu tinha um receio, mas eu via que os vendedores, o pessoal que trabalhava com vendas, um ex-marido da minha irmã, meu ex-cunhado, uns amigos, eles viviam bem, viviam financeiramente bem. Eram prósperos, porque a gente observava com imóvel próprio, vira e mexe estava trocando de carro, todo ano fazia viagem para a praia, uma viagem até mesmo para o exterior, alguns iam para o exterior, então a gente via ali uma certa qualidade de vida relacionada à venda. Eu falei, não, eu quero ser vendedor, decidi vender, eu quero trabalhar com vendas. Através do meu ex-cunhado, que me apresentou a um representante de 3 marcas, uma delas era uma marca muito boa, todos devem conhecer a Fila, né, a marca Fila, me apresentou para 2 fábricas, não a Fila, porque a Fila era o carro-chefe dele, mas me apresentou para as outras 2 fábricas que ele estava parando com a representada e ia passar para mim. Então decidiu passar para mim. Eu fiquei alegre, contente, a princípio, por já de cara pegar 2 grandes empresas, né, 2 empresas renomadas, e uma trabalhava com a linha masculina toda de linho,
ela só trabalhava com linho. E a outra com a área esportiva. Era a mesma fábrica que fabricava para Fila, só que botava a marca Fila e ela tinha a marca dela, que era a Vivre. E na época era uma marca famosa, estava crescendo. Eu fiquei todo animado, já de cara peguei essas representadas e saí para vender. Eu tomei a decisão, decidindo vender, eu decidi vender. Só que vieram os obstáculos, começaram a vir os obstáculos. Aqui eu decidi vender, mas eu era o quê? Eu era um representante. Representante. Pegava o meu carro, viajava o Paraná todo, Santa Catarina, alguns lugares do Rio Grande do Sul andei visitando. Então, eu era comissionado sobre a venda de confecção, eu tinha 7% mais um valor fixo para custas, hotel, combustível, desgaste do veículo. E eu comecei com um Fusquinha 69. Eita, época boa, viu? Mas eu era representante, eu era limitado nisso aqui, ó, 7%. E aqui ia tudo para despesa e ainda tinha que às vezes tirar dos 7% para bancar a minha despesa. Até o dia que eu resolvi mudar esse quadro. Tá? Vamos lá, vamos ver se vocês relembram uma história. 1979. Casal saiu de São Paulo, voltava para o Rio de Janeiro com pedido uma corrente de prata, um relógio de marca. Isso aqui foi o pedido que me fizeram. Dois amigos, um pediu corrente de prata, outro pediu um relógio. Fizemos uma avaliação do que eles queriam, eles me pagaram um pouco menos porque eu sabia que São Paulo era mais barato, deu uma diferença lá de uns 20% a menos. E com o valor de uma corrente eu comprei, se não me engano, 6 a 8 correntes, acho que umas 8 correntes. E do relógio deu para comprar uns 6 relógios, de 5 a 6 relógios. Aqui começou a Casala Joias e o relógio, a Rose Clock Brasil Imports, que daí o nome veio surgir quando eu já estava em Curitiba, depois dessa data. Essa época aqui, ó, vamos lá, aqui é 1981, tá? Foi quando eu cheguei em Curitiba. Na verdade, essa representada aqui foi em 1982, não foi bem em 81, 82 quando eu comprei o Fusca. Mas aí eu resolvi atracar nisso aqui. Peraí, eu posso ter meu negócio próprio. A diferença dos 7% para mais ou menos 70% de lucro. Aqui eu estou falando de lucro bruto, nós vamos falar sobre isso hoje. Esse vídeo vai dar para falar sobre isso. Então aqui eu tinha uma diferença, tinha um lucro de 70% sobre o valor da venda. Então, por exemplo, se eu pegasse um relógio e vendesse o relógio lá por R$100, quer dizer que eu tinha pago 30 e eu ganhei R$70. Ou a joia, paguei uma joia de R$100, na época era ouro mesmo, eu trabalhava com ouro e prata. O ouro dava até mais que a prata. O ouro eu podia jogar 10 vezes, então chegava a dar 90% de lucro, o valor varejo. Então eu pegava uma joia, por exemplo, de R$100, um exemplo, né? R$100, pagava R$30. Aqui vou colocar que pagava os 30 já com custo de passagem, enfim, todos os custos. E sobrava então um lucro líquido de 70%. R$70. É um bom negócio, foi melhor do que eu ter que ficar viajando aí o sul todo do país, principalmente Paraná e Santa Catarina.
Eu tinha que estar viajando direto, eu vivia na estrada, na época eu brincava, né? Que eu morava na rua e passeava em casa, minha mãe dava risada. Uma vez por mês eu ia em casa, só para levar aquelas roupas sujas lá, trocar e botar outra mochila de roupa limpa no carro e sair viajar. Eu tomei essa decisão, então eu decidi vender, mas aí por conta própria. Comecei a trabalhar por conta própria. Bom, foi um bom negócio, excelente, não vou dizer que foi bom não, foi excelente. Vamos partir então agora para a parte melhor, que é a explanação desse vídeo, né? A explanação dessa aula. Vamos lá, eu decidi, primeiro nós temos que decidir o produto, vamos lá, vamos começar. Nós temos que decidir o produto. Eu tomei uma decisão. Meu produto foi o quê? Vamos aqui jogar um verdinho em cima, acho que o verde dá para ver bem. Eu decidi o quê? Joias, tá aqui o prato, e relógios. Na época eu decidi o produto, dois produtos, relógio, prata, ou joias no geral, ouro, prata, joias e relógio. Fazem parte do mesmo nicho. O ruim se eu pegasse, confecção e joias, até dá, mas fica meio distante. Produto alimentício e relógio, não vai vingar. Você vai ter dois produtos completamente diferentes um do outro e um não puxa venda para o outro de forma alguma. Vamos lá, decidindo o produto. Eu decidi, naquela época, ouro e prata, a voltar a trabalhar com ouro, prata e relógio. E aqui, ó, uma vez que eu tenha decidido, eu parti para esse produto. Mas eu tenho uma história para contar para vocês, que eu vou contar aqui embaixo para vocês entenderem uma coisa. Eu sempre estive envolvido desde 1979, né, com joias e relógios. Com outras áreas também, como a área gráfica, tudo, mas sempre a minha parte gráfica dando apoio para mim, para alguns clientes, e para depois também se tornou um grande negócio que eu tive que ramificar. Coloquei pessoas trabalhando nessa área, me ajudando, administrando, que isso é uma outra live que eu vou fazer, um outro vídeo. E eu parti para a área gráfica e prosperei também com a área gráfica, enfim. Bom, mas vamos lá aqui. Teve uma época que eu tomei uma decisão, 1995, vamos colocar aqui, 1995. Por que eu vou jogar essa data aqui de 1995? Para vocês entenderem que em qualquer momento da vida da gente, a gente pode tomar uma decisão de vender, ou até mesmo já vendendo, a gente pode tomar uma decisão por um produto diferente, decidir produto. Em 1995, continuava aqui eu já não estava mais com prata, aliás, prata continuava com pouca coisa, o relógio tinha dado uma parada, mas eu estava forte na semi-joia. Aí, eu passando pelo supermercado Extra, vocês devem conhecer, vamos lá, Extra, supermercado, fui fazer uma compra e vi um balaio de promoção, vamos colocar aqui, é balaio mesmo, era um balaio no meio do mercado, de promoção. E eu, como um curioso veterano, fui lá pertinho daquele balaio, meti a mão num potinho que tinha lá, perfume. Aí abri, senti o cheiro, achei gostoso, achei cheiroso. Chamei uma atendente, perguntei se podia experimentar. Falei, mas tem aqui, daí tinha até uma moça com um mostruáriozinho lá e eu experimentei. E quanto que sai? Isso aqui sai tanto. Tá bom, eu vou escolher uns aqui. E eu tinha um dinheirinho que eu podia comprar uns 10. Mas já me veio na cabeça o que eu ia fazer com esses perfumes. Balaio,
de promoção, com um preço muito baixo, o preço estava lá embaixo mesmo, né? Um preço maravilhoso. Aí eu já pensei, eu vou no mínimo dobrar esse valor, vou vender. Aí eu fui lá e comprei 10 unidades. Opa! Fui lá com o dinheiro que eu tinha, comprei 10 unidades, UNDs. Vou colocar um exemplo, era muito barato mesmo, como se fosse hoje R$4,50, mais ou menos isso, gente, era muito, mas muito barato. E era bom, o negocinho era bom. Agora, como é que eles chegavam nesse valor? Não sei, eu não sabia até então, mas aqui é R$4,50. Aí eu saí para vender a 9. Essa era a ideia, vender a R$9, né? Que já seria o dobro. Então aqui no valor de venda eu já estava ganhando o quê? 50%. Só que na primeira cliente que eu entrei, aí eu tenho que criar um nicho. Daí eu vou apresentar, aqui nós estamos aqui, ó, no primeiro, número 1. Eu vou apresentar no número 2 a questão aqui eu estou mostrando o nicho, né, de mercado, perfume. É um produto, é um nicho de mercado. Por segundo eu vou apresentar para vocês o avatar, mas vamos lá. Aí eu cheguei aqui e falei, bom, dá para vender a 50%, né, pelo valor de venda eu vejo 50%, ou seja, jogo 100% sobre o valor. Pô, tava tudo animado, peguei 10 a R$4,50, R$45, ia fazer 90. E era um bom dinheiro na época, eu vou botar assim, R$4,50, mas hoje que eu estou falando que isso aqui é o valor de hoje, eu creio que era isso, era muito barato, era questão que era uma loucura, era muito barato. E eu queria vender barato também para vender rápido e ganhar no giro, né? Aqui na segunda parte, a decisão, decidir, peraí, vamos ver se eu consigo agachando aqui. O 2 é decidir o avatar. O que é o avatar? Já expliquei isso antes, hein? Um R, avatar. Ou persona, né? Avatar ou persona é nada mais, nada menos do que o teu público-alvo. É você criar o seu público. Foi até ver se eu tinha escrito isso mesmo. Isso mesmo, é o público. Público. Tá, eu tinha um público que usava perfume. Todo mundo usa um perfume, um desodorante. Então, quer dizer, eu tinha aqui uma gama de clientes. Aí, onde que clientes se reúnem, que tipo de lugar que eles se reúnem que daria para me falar sobre o produto? Opa, me veio a ideia, salão de beleza. Salão de beleza. Oh, bacana, então eu já tinha o produto, decidi o produto. Eu decidi o meu avatar, né, o meu persona, o público, estaria dentro de um salão de beleza. Mas aí, um xará meu primeiro nome é Vladimir, esse meu xará, o Vladimir, viu eu com essa ideia aqui, pô Vlad, eu posso entrar, ajudar um pouquinho no capital, a gente aumenta o volume do estoque e eu tenho uma ideia. Nós vamos pegar nesses salões de beleza, que na verdade até foi ele que falou do salão de beleza, nós vamos nesse salão de beleza, em vez de a gente vender para os clientes do salão, por que a gente não vende por esse valor no atacado para o salão? E a gente sugestiona, joga a sugestão para o salão, multiplicar por 3, até poder trabalhar o estoque. Então ficaria R$27 o preço final. E que se a gente por um acaso
fosse vender no final, seria o mesmo valor. Aí nós faríamos o quê? Venderíamos pelos 27 também. Mas nós prometemos para o salão que não faríamos concorrência, nós não venderíamos no varejo. Em uma semana a gente já tinha mais de 20 salões como cliente. Tá, agora tem a terceira parte, o capital aqui, ó. Com ou sem capital? Número 3. Com ou sem capital. Nós não tínhamos um capital grande, nós não tínhamos uma quantidade grande de capital, o nosso capital era baixo. Para poder atender 20 salões já estava difícil para a gente comprar e vender, porque o salão não pegava meia dúzia, o salão pegava 100 frascos, queria 100 frascos, 50, 70, 100 frascos, 150, 200 frascos, porque o negócio era bom e começou a vender bastante. Aí nós tomamos uma decisão, a princípio trabalhar sem capital, mantendo esse valor aqui e fazendo o seguinte, tirando o pedido pelo período da manhã, a gente atendia 3, 4 salões de manhã cedo, tirava o pedido com o capitalzinho que a gente tinha, dava para fazer o pedido desses 3, 4 salões, logo após o almoço e tirava para receber na entrega. Ia lá na hora do almoço, logo depois do almoço, ia no supermercado Extra, comprava o produto, fazia a caixinha de cada cliente e passava para vender, para entregar e recebia tudo à vista. Pagava à vista, recebia à vista. Então a gente tinha 50% de lucro, tinha giro, que começou a virar um giro diário, e a gente começar a ganhar aqui. Aí o Extra abriu a oportunidade que nós buscamos de fazer a compra no atacado antes de chegar aonde? No balaio. Antes de entrar pro balaio, antes de chegar aqui, ó, no balaio de promoção, a gente entrava lá no estoque com o gerente do supermercado Extra, tantas caixas das fragrâncias tal, tantas caixas de fragrância tal, quantos perfumes daí. Nós chegamos num patamar como esse. Dava lá 30, 40, 50 caixas, aí eu tinha um buguinho na época, um bug. Não sei se vocês conhecem aquele buguinho, que é carro que usa na praia. Eu tinha um buguinho aí, o Vlad carregava aquele bug, amassava de tudo que a gente saía todo alegre, contente, para carregar o estoque. E daí a gente já apresentava para o salão o produto já na mão. Então, olha que interessante, decidir o produto, decidir qual é o público, o avatar, né, o persona, e depois decidir com ou sem capital. Começamos sem capital e depois nós partimos para com o capital. Uma grande vantagem que foi quando nós começamos a comprar dessa forma e vinha na caixa para a gente, nas caixas vinha a etiqueta do fabricante. Nós descobrimos um fabricante em São Paulo e conversando com o gerente do Extra, ele estava praticamente parando de vender esse perfume lá no... Ele só estava comprando para passar para nós mesmos, mas se um dia ele comprasse e nós não pegássemos, ele que ia se responsabilizar sobre o produto que ia ficar parado no mercado. Então, nós descobrimos o fabricante, conversamos com o gerente do supermercado Extra, que abriu mão para a gente, confirmou quem era o representante, o fabricante. Nós pegamos aquele contato, ligamos para o fabricante e nós começamos a pegar esse mesmo produto aqui de R$ 4,50 por R$ 2,70, se não me engano, R$ 2,80 na época. Continuamos vendendo nos R$ 9,00 e o salão continuou vendendo nos 27. Então aqui a nossa margem de lucro aumentou. Por quê? Porque daí nós começamos a trabalhar com o nosso capital e uma quantidade maior na compra. Bacana até aqui? Legal, né? Nós falamos então sobre decidir vender, né? Decidir o produto, criar o seu avatar, decidir qual é o avatar e a compra, né? Com ou sem capital. Bacana?
Tá ali, você pode dar um pause no vídeo para ler ou pode tirar um print. Essa é as 3 primeiras partes. Eu contei isso aqui para vocês entenderem um pouco sobre a ideia, né, a decisão de vender. Tá? Vamos apagar só aqui embaixo. Acho que dá para continuar aquela parte de cima ali. E usar só a parte de baixo aqui. E agora o pau vai torar aqui, hein? Vamos lá. Prepara aí a mente, abre bem a mente para você estar ligado aí no que vai ser falado. Usufruir bastante desse vídeo, dessa aula aí. Nós vamos falar um pouco sobre precificação. Isso é uma coisa que o mercado tem falado bastante. Precificação. A precificação é bom para quando você produz alguma coisa, quando é você o produtor, né? Quando você vai produzir alguma coisa, ou quando você vai comprar um produto para você revender, então você tem que ter a precificação. Na precificação a gente começa a entender, primeiro, você tem que entender que o custo do produto, tem que atender a sua expectativa de ganho.